Olá, vamos para mais um vídeo sobre radiestesia. Algumas abordagens, algumas orientações que eu gostaria de passar. Esses vídeos servem para os alunos, né, de cursos que eu dou e também para clientes que compram alguns produtos que eu vendo de radiestesia. Uma questão muito importante é que a gente reforça e fala bastante nisso, mas muitas vezes as pessoas não levam muito a sério. Não há condições para se tornar radiestesista. Qualquer pessoa pode se tornar, certo? Não há menor pré-requisito para isso. Grau de escolaridade, cultura, condições físicas, mentais, psíquicas, extra-psíquicas e assim por diante. Nada disso. O que se precisa para uma pessoa se tornar radiestesista é treino, é uso, é aplicação. Tem que usar a ferramenta. Por exemplo, eu ministro cursos de radiestesia básica, que são cursos rápidos, 4 horas, 6 horas. Às vezes menos do que isso, quando é um individual. Esse tempo é para turmas pequenas também, 4, 5 pessoas no máximo, não mais do que isso. E eu digo para as pessoas que, quando elas terminam o curso, elas não se tornam radiestesistas. Elas fizeram um curso sobre radiestesia, tirarem dúvidas, né? Entenderem os conceitos, entenderem as questões todas envolvidas na radiestesia. Mas isso não as torna radiestesistas. Elas vão se tornar à medida que elas praticarem os conceitos e as técnicas ensinadas. Isso é muito interessante, é muito importante, porque sem esse treino, sem essa prática, é como se nós tivéssemos um instrumento descalibrado. Por exemplo, né, os radares que temos no trânsito para verificar a velocidade dos automóveis, eles precisam ser calibrados de tempos em tempos, eles precisam ser verificados, porque senão eles acabam gerando uma leitura incorreta da medida da velocidade e acabam, né, se for dependendo do tipo de problema, pode acabar gerando multas quando a pessoa realmente não estava acima da velocidade limite. O nosso corpo, como instrumento radiestésico, ele precisa também ser calibrado. E nós temos uma dificuldade muito grande, porque nós não temos referências. Um circuito eletrônico, como o de um radar ou um multímetro, alguma coisa assim, um multímetro eletrônico, ele tem como ter referências, né? As peças ali são verificadas, as medidas são verificadas e são comparadas, há um controle de qualidade e a gente consegue ter uma referência. O radiestesista não. A gente pode pegar um instrumento simples, né? Por exemplo, o biômetro de Bovis. Aí uma pessoa vai lá, faz uma medida, dá 5.000. Né? Vou pedir uma sala de aula, tem 4 pessoas, todos receberam o treinamento para usar. Vai lá, primeira pessoa faz a medida de uma energia, 4.000. Vem o outro, 5.000. Vem o outro, 4.500. Vem o outro, 7.000. Qual deles está correto? A gente teria que verificar, né, essa sensibilidade de cada um, esse treino de cada um, como é que está a cabeça de cada um, qual foi a ferramenta usada por cada um deles, para ver se qual deles está fazendo a medida correta. Ou seja, o instrumento que nós usamos, nosso corpo, nossa sensibilidade, precisa ser calibrada também, ela precisa ser treinada para poder dar uma medida correta. Existem pessoas que já têm isso mais aflorado, têm isso mais natural, e tem pessoas que têm que trabalhar mais. E eu vejo que muita gente faz um curso e sai fazendo medidas. Com o instrumento descalibrado, vai ter medidas equivocadas e vai causar problema para quem está recebendo essa medida. Como é que eu faço essa calibragem? Não há, infelizmente, não há uma forma, né, prática definitiva disso. É um dos grandes problemas da radiestesia, essa questão das medidas, né? Qual é a medida confiável, qual é a medida correta, qual é a medida que vai me trazer realmente alguma coisa confiável. O que a gente tem é que com o treino, eu vou desenvolvendo, eu vou afinando essa minha sensibilidade e eu vou apresentando, eu vou trazendo medidas corretas. Eu vou comparando essa medida com outras pessoas e a partir do momento que as medidas começam a se tornar muito próximas ou iguais, a sensibilidade, né, e a minha calibragem está correta.
Uma coisa é a gente fazer uma medida num biômetro, certo? Ele vai exigir da gente uma determinada sensibilidade, um determinado controle do pêndulo e assim por diante. Outra coisa, por exemplo, é eu fazer uma medida numa régua dessas, uma régua de análise. Qual o problema que está afetando a saúde do cliente? Então, o pêndulo vai apontar uma dessas questões. Se é magia, se é chakras, se é influência de eletrônicos, se é ondas de forma, né? Aqui nós não temos uma precisão muito grande necessária. Né? Há um espaço ali bem definido entre uma questão e outra. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, não vai fazer diferença. Mas, numa régua de medida, uma régua numérica que traga um valor quantificado, ele não pode parar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Ele tem que trazer a medida correta. E isso só se consegue com o treino, com a prática. Porque na hora que eu for para a prática, que vão surgir algumas dúvidas, né, que vão surgir alguns problemas. Por exemplo, eu posso usar uma das melhores ferramentas que nós temos, que é o pêndulo egípcio, que é um pêndulo neutro, ou eu posso usar um pêndulo de cristal, um pêndulo de alguma pedra, de ametista, de alguma coisa. Cada um deles tem as suas qualidades, as suas vantagens, os seus problemas. A própria pessoa que está usando, que está fazendo também. Né? Não adianta eu pegar um trânsito estressante, irritante, desgastante, chego na sala para fazer um atendimento e vou fazer uma medida radiestésica. Eu estou impregnado com muita energia, estou com muita coisa no meu psiquismo, estou com muita coisa no meu corpo que vai afetar a minha leitura. Então, isso é fundamental. O radiestesista tem que ter um preparo, tem que ter alguns cuidados com isso, tanto com o instrumento como o pêndulo, quanto com o instrumento corpo físico, mente e assim por diante, para que ele faça uma medida correta, para que ele faça uma leitura correta, um uso correto dos instrumentos. E a gente observa que às vezes isso não ocorre, certo? Então essas influências todas afetam, as medidas afetam os diagnósticos. É preciso cuidado. Com o treino, a gente aprende a se isolar disso. A gente adota certos rituais pequenos, certos cuidados, que a gente evita que essas influências nos incomodem e nos prejudiquem. Mas nem sempre isso o iniciante vai respeitar, vai considerar. E nem sempre isso é ensinado, às vezes. Certo? Então, eu acho assim, que a radiestesia é uma ótima ferramenta, muito boa para muitas coisas, tanto para o ser humano quanto para o meio ambiente, tanto para os outros seres, mas que precisa realmente, como toda boa ferramenta, de certos cuidados. E as pessoas precisam, né, levar isso a sério, levar isso de uma maneira correta. Nós temos também uma outra possibilidade, que são o uso de gráficos. Né? Eu mesmo vendo diversos gráficos destes na loja virtual. Mas são gráficos para os quais a pessoa não precisa ter grande conhecimento. Ela simplesmente cria um testemunho e coloca no gráfico. 3 dias, o testemunho dura 72 horas e acabou. Então, temos situações onde a gente pode usar os benefícios da radiestesia sem grandes conhecimentos, sem grande sensibilidade. Né? Basta um bom senso. Você observa que a pessoa, né, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua filha está com um problema de saúde, você usa um gráfico de alta vitalidade. 3 dias, 6 dias na alta vitalidade, está ótimo. Vai dar um incremento de energia para a pessoa que vai ajudar ela a passar por aquele momento. Não vai causar problema. Mas essa é uma facilidade que a gente pode ampliar, né, para as pessoas, do público em geral. Não causa problema, não exige muito conhecimento.
e vai mais do bom senso da pessoa. A pessoa está doente, o gráfico é de alta vitalidade. A pessoa está com algum problema físico, que está andando muito no trânsito, que pode sofrer um acidente, ou anda de bicicleta numa região perigosa, ou trafega numa região perigosa, usa o gráfico de proteção física, né? Usa 9 círculos. Bom senso, eu aplico o gráfico. Mas isso é um recurso que está disponível para todas as pessoas. A pessoa não precisa virar um radiestesista para usar esse tipo de recurso. É uma facilidade. Agora, se você vai fazer análise, avaliações e tirar conclusões e fazer medidas, você vai precisar de um conhecimento maior, de uma dedicação maior. Senão a coisa não vai funcionar. Certo? Então, este era o objetivo desse breve vídeo. Fazer um comentário, né, a respeito dessas questões envolvendo a radiestesia, porque essa facilidade que nós temos hoje de acesso a essas informações e essa rapidez no consumo, no usar, às vezes acaba frustrando as nossas expectativas, porque as coisas não funcionam tão rápido como nós gostaríamos. Ok? Obrigado a todos. Até a próxima.